Olá a todos, muito bom dia. Estamos dando início ao seu programa Hora do Milagre. Hora essa que chegou até você para dizer a você que, independente qual seja o seu problema, existe uma solução. Talvez você tenha se encontrado dessa forma. Essa imagem que você acompanha nesse momento tem sido seu estado. O que você percebe nessa imagem? Pessoa desanimada, é ou não é verdade? Talvez é assim que você tem se encontrado. Desanimado com a sua vida, desanimado por você bater em tantas portas e não encontrar portas de trabalho abertas, desanimado por você abrir a sua loja, abrir o seu estabelecimento e não ter ninguém que entre para comprar nada. O lucro está lá embaixo, o faturamento não existe, a miséria tem batido na sua porta. Eu quero que você preste muita atenção no que tem acontecido dentro do Centro de Ajuda segunda-feira. Pessoas como você se encontra hoje, um dia estiveram, mas mudaram a sua situação. Qual o nome da senhora? Lesita Silva. Senhora Lesita, quais problemas a senhora tinha quando chegou ao Centro de Ajuda? Eu fui ao Centro de Ajuda à procura de uma estabilidade de vida, que como era estrangeira, né, precisava de estabilidade de vida, de documento e essas coisas assim. Então, é assim que eu cheguei ao Centro de Ajuda. Problemas econômicos, né? Também. E pronto, comecei a ir aos domingos, né? Como é que era, na altura que a senhora chegou, a sua vida? A senhora vivia com quem? Como é que a senhora fazia? Eu vivia interna, no lado da terceira idade, que eu sou enfermeira, estava ali a trabalhar no lado da terceira idade. E tinha ali meia folga por semana e não tinha muitas condições financeiras. Então a senhora estava trabalhando, sim, mas não tinha uma estabilidade financeira? Não tinha estabilidade financeira e nem nenhuma de vida, porque a minha estabilidade financeira dependia do meu contrato de trabalho para me ter documento aqui. Então, foi isso que me levou ao Centro de Ajuda. Isso lhe trazia angústia, tristeza? As madrugadas era sempre a chorar. A senhora não dormia à noite? Dormia à noite, eu não dormia, porque eu trabalhava de dia e trabalhava à noite. Eu era vigilante do lar noturno. Não é? De dia eu era auxiliar e à noite eu era vigilante noturno. Então, trabalhando em 2 empregos para resolver o seu problema econômico e não resolvia? Não, eu era interna, tinha que trabalhar dia e noite e não resolvia. Como é que a senhora resolveu essa situação? Eu comecei a participar Primeiro eu ia à reunião do domingo, às 10 da manhã, à segunda-feira, às quarta-feira, às sexta-feira, que eu ia participar das correntes, das reuniões, né? Inclusive, eu participava de tudo, que falava para mim assim, hoje, às 10 da noite, eu vou morar na torre da igreja. Aí lá estava eu. Participava. Como é que a senhora tomou conhecimento do trabalho do Centro de Ajuda? Foi através do rádio. Através da rádio? Sim, eu ouvi o programa à madrugada e eu ouvi falando e eu não sabia onde era. Apanhei um táxi. A senhora foi? Fui. Resultado, como é que está a sua vida hoje? Minha vida hoje está bem, graças a Deus, né? Tenho minha vida estabilizada. O que eu queria, eu conseguia, né? Contrato de trabalho, tenho documento, tenho emprego, tenho minha casa. Pode dizer, tenho tudo. Hoje a senhora é uma imigrante, mas bem-sucedida. Bem-sucedida, claro. Que conselho a senhora dá para tantos imigrantes que também estão enfrentando o problema que a senhora um dia enfrentou? Eu vou dizer para eles que fazer o mesmo que eu fiz, né? Lutar, perseverar, que conquista e vai conquistar. Qual o nome da senhora? Alissa. Dona Alice, como é que era a sua vida antes de chegar ao Centro de Ajuda? A minha vida, eu estava totalmente desanimada. Estava desempregada quando cheguei cá. Era uma cabeleireira supostamente conhecida por todos e cheguei ao ponto de não ter um cliente. Estava no desemprego. E eu tinha como objetivo de abrir o próprio negócio, que já tinha esse objetivo, não é? Mas eu procurei o Centro de Ajuda por um assunto mais pessoal. Só que a vida transformou de uma outra forma. Quer dizer, tomou um novo rumo. Tomou um rumo que eu pensava que era na minha força, que eu ia combater a situação financeira, mas não, realmente vi que Deus tinha algo maior para mim, não é? Então foi aí que comecei a entender como deveria usar a fé e conhecer melhor Deus. Então quer dizer que a senhora, por esse motivo, na sua vida econômica, chegou ao Centro de Ajuda. E hoje, como é que está a vida da senhora, depois que a senhora chegou no Centro de Ajuda, por esse motivo e outros também? Como é que está a vida da senhora? Muito bem, pastor.
Financeiramente tenho um negócio próprio, montei o meu salão. Os clientes vieram, muitos mais do que aqueles que eu tinha. Posso me tornar realizada profissionalmente em todas as áreas. Hoje a senhora é uma pessoa que tem paz, tem ânimo, tem alegria, porque antes a senhora não tinha isso, né? Devido ao problema que a senhora tinha na sua vida econômica, como outros também. Sim, mais na vida económica. Mas a minha preocupação era mesmo esse objetivo que eu tinha, pessoal, para resolver. E então decidi aceitar o convite para vir aqui ao Centro de Ajuda. Ao chegar ao centro de ajuda, quais foram os sinais que a senhora viu na senhora e também na vida econômica da senhora? Ainda demorou um mesinho ou dois. É isso, na situação financeira, sei que surgiu uma proposta, veio assim uma senhora do nada para eu tomar conta de um salão já montado e não tinha que pagar nada por isso. Portanto, eu na altura não tinha como investir, eu não tinha dinheiro para investir. E então tinha que ser algo sem grandes custos. E então veio-me esse salão, que é hoje o meu salão, foi-me entregue, montado e pronto. Não gastei nem um cêntimo para estabelecer-me. Quer dizer, nem a senhora esperava por isso. 2 meses, mais ou menos, depois. Nem eu esperava. Estava a contar que tinha que investir dinheiro, porque geralmente tem que ser, para montar um negócio, temos que ter dinheiro, não é? Mas a senhora reconhece que o fato de a senhora ter chegado ao centro de ajuda, colocar em prática as orientações que a senhora recebeu, trouxe à existência aquilo que não existia na vida da senhora. Sem dúvida que foi a primeira bênção, eu posso dizer bênção, que Deus me concedeu. Foi realmente as portas que se abriram e os clientes vieram. Os que não vinham, senti aí que realmente a minha vida estava toda bloqueada, apesar de eu nunca ver nada, nunca ouvir nada, nunca ter noção do que era o mundo espiritual. Portanto, eu tinha noção daquilo que eu via. Só aí é que tomei sentido que realmente o mundo espiritual existe e os meus caminhos estavam todos bloqueados, mesmo sem eu ter conhecimento vivo do assunto, não é? A senhora se vê como agora, quando a senhora chegou no centro de ajuda? Igual quando a senhora estava antes? Ou melhor ou diferente? Mais lutadora, mais firme, mais de enfrentar tudo. É outra coisa, sem dúvida. Completamente diferente. Completamente diferente. Então qual é o conselho então, que a senhora dá para essa pessoa que está assistindo a senhora? Eu dou o conselho para que a pessoa realmente procure ajuda, como eu procurei. E seja qual for o problema, há sempre uma solução em Deus. Nunca se esqueçam que Deus acima de tudo. E como eu fui ajudada por Deus, quantos outros estão na mesma situação e precisam, procurem essa ajuda. Qual é o seu nome? Filipa. Qual é o seu nome? Carlos Filipe. Dona Filipe e o seu Carlos, como é que era a vida de vocês antes de chegar ao centro de ajuda? A nossa vida antes de chegar ao centro de ajuda era um problema muito espiritual na relação e financeiro também. Estávamos os dois desempregados, depois já não nos dávamos bem, era brigas em cima de brigas, era falta de dinheiro, era falta de conversa, as discussões do nada beiravam tempestades por coisinhas de nada, todos os dias era discussões. Até que chegou ao ponto de... Foi o limite. Ele partia a casa, nos princípios não partia. Depois já dava-me vontade de partir, cortar fios, tudo. Quer dizer, começou a piorar esse conflito dentro de casa. Sim. E o que mais que começou a acontecer com essa situação que a senhora passava no seu casamento? O que começou a acontecer com ele? Ele já não dava conversa, não dava para conversar com ele. Era mesmo a gota a gota. Era o mesmo fundo do poço. Quer dizer, não havia diálogo, não havia um carinho, não havia mais a amizade, o amor, só briga dentro de casa. Só briga mesmo. Raramente, muito raramente, era aquele esforço de tentarmos lá bem, mas não conseguíamos. Quer dizer, a senhora chegou a fazer de tudo para tentar salvar o seu casamento? Eu, quando cheguei ao centro de ajuda, eu vinha só eu e ele não vinha. Ele não queria que eu viesse, mas mesmo assim eu vinha porque eu sentia-me bem aqui dentro e até chegar a casa eu sentia-me bem. E mesmo quando enfrentava-o, eu sentia-me bem, só que depois ele tirava-me a minha paz. Dava só nas primeiras horas. Então quer dizer que a senhora teve conhecimento do centro de ajuda.
em meio ao sofrimento que a senhora estava passando, e a senhora veio ao centro de ajuda para procurar ajuda. É isso? Sim. E hoje, o senhor que está aqui, hoje, diante da sua própria esposa, o senhor confere tudo isso que ela está falando? Como é que era o seu comportamento com ela? Como é que era? Confiro, o meu comportamento era um comportamento psicopata mesmo. Eu destruía a casa toda, eu não tratava bem a minha filha. Ela, não havia mesmo diálogo, só estava bem se estivesse fora dela. Se estivesse com um amigo ou coisa, ainda estava mais ou menos, mas assim que chegava a casa, discutíamos nem que fosse por uma colher. Era capaz de derrubar móveis, partir tudo. Eu era viciado em tabaco quando entrei aqui também. Também larguei o vício depois de entrar no centro de ajuda. Tentei o suicídio de frente à minha mulher e à minha filha com uma faca, que ela lembra-se bem. Foi Quer dizer, o senhor queria se matar, mas qual era o motivo que o senhor queria se matar? Que não estava bem, mas não me conseguia, não sabia o porquê. Eu tinha noção daquilo que eu fazia não era bem. Quando estava sozinho, porquê que eu faço isto, porquê que eu faço aquilo? Mas sempre que eu tentava evitar, parecia que ainda fazia pior. Era uma maluquice tremenda mesmo, não tinha volta a dar mesmo. E quando a sua esposa começou a vir ao centro de ajuda? Exatamente, ela começou a vir ao centro de ajuda e convidou-me. E eu disse, não, de maneira nenhuma, eu não vou, se queres vai lá tu. Quer dizer que o senhor era contra ela vir ao centro de ajuda? Era contra. Uma vez eu vim cá e sentei-me numa cadeira e fiquei, mas nada me entrava. Nada me entrava. E ela, vamos. E eu, não vou. Não. Cheguei até procurar bruxaria para ela não vir na igreja. O senhor procurou um bruxo para poder fazer bruxedo para ela. Para ela não vir na igreja, no centro de ajuda. E aí, o senhor fez o bruxo? Chegou a fazer o bruxedo? Falei com a irmã dela, que tinha conhecimentos de trabalhos de bruxaria, e não cheguei a ir eu exatamente, entende? Mas a irmã chegou a ir. E depois ela começou a vir ao centro de ajuda, continuou, né? Mesmo contra a minha vontade, e eu via que ela vinha melhor. E eu sempre naquela, mas eu vou-me tratar como? Como é que eu... Comecei então a vir ao centro de ajuda, comecei a participar nas correntes de sexta-feira e de domingo, e fui-me libertando aos poucos, quando estou aqui. Quer dizer que... Não fumo, sou uma pessoa calma, equilibrada. Casamento, o amor que não havia, que eu achava impossível, que eu achava mesmo impossível, que não tinha, podia ser feliz, mas com outra pessoa, não com ela. É o amor que parece que nunca teve assim, nem quando a gente se conheceu. Quer dizer que hoje o senhor é uma pessoa que atribui tudo que a sua esposa ela fez no centro de ajuda, essa luta, essa batalha constante que ela teve, não para trazer o senhor, mas para libertar o seu casamento, trouxe hoje a realização no casamento, na vida econômica, na vida emocional, na vida espiritual. Exatamente. Na vida económica até já temos verba para abrir a nossa empresa, que era o que a gente tanto queria, e vamos abrir brevemente. Temos a nossa empresa concluída, temos a vida amorosa a 100%, como nunca esteve mesmo. Lua de mel agora. Lua de mel mesmo. Como nunca esteve, e estamos a subir financeiramente aos poucos, mas vamos subir, que eu sei que vamos subir. Qual é o conselho que vocês dois dão para essas pessoas que estão assistindo a gente? Olha, o conselho que eu dou a estas pessoas é que, se tiverem estes mesmos problemas, que procurem um centro de ajuda, porque se eu tive cura, tive solução, uma pessoa que ninguém dava nada por mim, vocês aí em casa também têm cura. Porque aqui faço mesmo milagres, não vale a pena. A pessoa que eu era e a pessoa que eu sou é a prova viva disso. Muita gente dizia que eu era um caso perdido e olha, estou aqui. O que você deve fazer para tirar força da sua fraqueza é o que essas pessoas fizeram. Porque força você tem. Poder para reagir a essa situação você tem. Mas você tem olhado para a sua vida, você tem olhado para as circunstâncias e você tem se limitado porque você tem nutrido dentro de você esse pensamento que você não pode, que você não é capaz, que tá difícil para todo mundo, e esse é o problema de muita gente, que fica se comparando com os outros. Você não tem que se comparar com ninguém. Olhe para você. Se não dá certo para os outros, problema. Tem que dar certo para você, porque você não é igual aos outros. Ou você é? Pelo menos eu não aceito ser igual a ninguém. E é isso que nós ensinamos dentro do centro de ajuda. As pessoas, quando elas fazem diferente, então elas veem a diferença na vida delas. Se você, meu caro, tem olhado para a sua vida e você tem visto
a miséria, a pobreza, a falência, o desemprego. Você tem visto sua vida de forma degradante se desfazendo. Chegou a hora de você mudar isso. Não vai valer a pena você ficar desanimada, desanimado. Não vai valer a pena você ficar culpando A, B, C pelos seus fracassos. Você tem que reagir. Você tem que fazer o que essas pessoas estão fazendo. Elas têm vindo segunda-feira. Nas conquistas financeiras, elas têm aprendido a dar a volta por cima diante dos seus problemas econômicos. E se você fizer como elas, você vai ser o próximo a estar aqui contando o seu caso verídico. Começámos a perder tudo inexplicavelmente, porque ele trabalhava com o tio e ele decidiu trabalhar por conta própria. E nessa altura o tio até apoiou, mas passado algumas horas o tio telefonou-lhe e disse que não ia descansar enquanto não nos visse na miséria. E o que é certo é que começámos mesmo a perder tudo. Eu tinha vários problemas de saúde, como bronquite asmática crónica, dores de cabeça constantes. Eu e o meu marido tentámos casar várias vezes, mas como ele tinha documentação cabo-verdiana, havia sempre alguma coisa que impedia, então isso começou a levar com que ficássemos um pouco frustrados. E embora morando dentro da mesma casa, ele deixou de falar comigo inexplicavelmente. Não me cumprimentava sequer, dormia no sofá, eu dormia na cama e éramos como dois estranhos dentro de casa. Para mim o pior momento foi quando ele deixou de falar comigo, porque nós já estávamos juntos há 8 anos e isso nunca tinha acontecido. Nessa altura eu sentia-me triste, comecei a sentir um vazio enorme, levou que eu ficasse sempre, chorava sem razão. Sentia-me como se não fosse ninguém. Lembro-me que cheguei numa segunda-feira, foi precisamente num dia em que estavam a fazer a Fogueira Santa. E eu entrei nesse propósito do sacrifício e coloquei toda a minha força. E tive a certeza que ali iria ter uma resposta. E tive. Em maio fez um ano que conseguimos casar. Na vida financeira ele está novamente a trabalhar por conta própria, recuperou os carros dele. Eu neste momento também estou a trabalhar porque estava desempregada. Hoje já não tenho mais problemas de saúde, fui curada de todos os problemas que eu tive. Nunca mais tive dores de cabeça, nem bronquite asmática, até o meu filho mais pequeno tinha nascido com esse mesmo problema, também foi curado. O meu marido também conseguimos casar e hoje estamos felizes. Hoje a minha vida está totalmente transformada. Desemprego, um rombo no orçamento familiar, tira o ânimo, a alegria e cria discussões entre quem se ama. Será possível ultrapassar o fracasso profissional? No Centro de Ajuda ajudamo-lo a transformar a crise em oportunidades. Todas as segundas-feiras, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Mais informações através da linha Amigo 24 horas ou em iurde.pt. Olá, meu nome é Cleusa Almeida, eu moro nos Casais de Monte Bom, perto da Ericeira. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Eu morava no Peru Negro. Eu lembro que quando eu fui para Peru Negro, eu não tinha nem o que comer. Como eu tinha chegado em Portugal recente, tinha sido roubada, perdi tudo que tinha. Eu lembro que na primeira semana de trabalho minha, que quando eu entrei aqui, na primeira semana de trabalho, eu trazia na marmita massa cozida, nem sal para colocar eu tinha. A minha vida era um total fracasso. Meu fundo de poço foi quando eu fui roubada. Estava ilegal no país. O senhorio chegou para mim e falou assim, olha, você tem 24 horas para desocupar o meu espaço, porque senão eu vou chamar a polícia para você. Eu temi, porque eu não estava legal. Tinha mais ou menos já quase 3 meses em Portugal. Não tinha documento nenhum. Até então, em princípio, eu pensava que a renda tinha sido paga, porque a gente tinha dado dinheiro para o rapaz pagar e ele não pagou a renda, né? E cortaram a água, cortaram a luz. Eu não tinha nada de comer em casa.
Quer dizer, para me procurar um trabalho eu tive que vir a pé, porque eu não tinha nem €1 para pagar o comboio. Nesse fundo de poço eu vim até a Malveira e fui procurar o centro de ajuda, porque eu sabia que eu precisava, eu já conhecia no Brasil. Eu sabia que a única forma de eu sair daquele fundo de poço era essa. Lá eu fui orientada que a primeira porta que eu batesse, essa seria a porta que seria aberta para trabalhar. E assim aconteceu. Eu ainda pensei, bom, eu vou bater em mais portas, vou começar lá do fundo da rua e vou andando. E aí eu bati nessa porta. Quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebida e comecei a trabalhar. Naquela época eu ganhava €15 por dia. Comecei a participar nas conquistas financeiras e lá fui sendo orientada cada dia, né? E aprendendo como a lidar, como a gerir e como, né, que as coisas funcionavam para que chegasse aonde a gente está hoje. Aí conheci também o meu marido e casei. Depois de 6 anos que eu estava aqui, a gente conseguiu comprar a loja. Hoje a gente está nesse patamar. Hoje eu tenho a vida dos meus sonhos em Portugal, que eu tenho, né, o meu espaço onde eu posso trabalhar, e tenho a minha casa, tenho meu esposo, tenho tudo que eu sonhava. Foi através do que eu aprendi nas conquistas financeiras que eu aprendi a crescer, ter ambição, né, para de funcionar e a gente conseguir comprar o nosso próprio negócio e hoje ter o meu próprio espaço. Eu continuo a vir nas conquistas financeiras, não perco por nada, é uma reunião muito especial. E se você que está nessa situação, como eu tive um dia, ou às vezes pior, vem as conquistas financeiras. Aqui você vai aprender, vai ter ambição e vai saber como você vai sair da situação que você está. A minha vida mudou. Eu sei que a sua também pode mudar. Olá, eu sou Joaquim Henriques e estou aqui no meu espaço, no meu escritório de construção civil. A minha vida era uma vida completamente vazia em todos os sentidos. Eu tinha problemas de saúde, tinha problemas financeiros, muitos problemas financeiros e principalmente o divórcio, onde até trabalhava, eu ganhava bom dinheiro, mas havia alguma coisa que não conseguia realizar porque era uma pessoa que completamente vazia em todos os sentidos. Naquela altura eu era encarregado de obras e não tinha cabeça para gerir, não conseguia. Tinha um problema no joelho, os médicos não davam solução, até diziam que eu tinha tipo uma cadeira de rodas e tinha problemas mesmo a nível do meu interior. Tinha dores de cabeça constantes. Derivado dessas situações financeiras e de doença, portanto a minha relação com a minha esposa tornou-se muito má e acabou mesmo em divórcio. Tínhamos 2 filhos e pronto, gerou um autêntico pandemónio. Eu fiquei com os meus filhos comigo, doente. Com esses problemas todos entrei no centro de ajuda, através de um amigo que era meu colega de trabalho. Comecei a entrar na reunião das conquistas financeiras. E aí aprendi como a ser motivado, como agir a fé, como fazer coisas que até a altura não fazia. E foi em agosto e praticamente em janeiro já era empresário. E está a dar certo, porque nesta altura da crise, enquanto os outros fecham, eu tenho muito trabalho, muitos contratos e eu fiz nesta altura. A empresa está próspera, hoje eu tenho um carro novo, tenho carrinhos de apoio à empresa, tenho máquinas, tenho terreno, tenho uma casa própria. Hoje posso dizer que sou uma pessoa realizada. Eu hoje continuo a ir às reuniões das conquistas financeiras à segunda-feira, porque é essencial para nós andarmos motivados e aprender cada vez mais. E hoje convido essa pessoa que esteja a passar por problemas que eu já passei, porque no centro de ajuda nós aprendemos a sair dessa situação e a ter uma vida completamente restaurada. Venha às conquistas financeiras nesta segunda-feira, porque a sua vida vai mudar. Às vezes,
A pessoa ela precisa só de uma direção. Não é questão de força de vontade que ela tem. Não é questão de disposição para lutar, que você tem essa disposição. Tanto que você não desanimou. Tanto que você está aí agora pronto para procurar trabalho. Mas às vezes falta a direção. E é essa direção que você tem buscado. Então você hoje vai estar conosco nessa palestra motivacional, aonde você vai saber o segredo de hoje dos que estão fazendo a diferença, o segredo dos milionários. Essa palestra que tem sido dada gratuitamente, mas tem ajudado milhares de pessoas. E uma das coisas que nós falamos nessa última segunda-feira foi a pessoa não se limitar, não ficar se compadecendo dela mesma, não ficar se diminuindo, não ficar buscando compaixão dos outros, porque pena ninguém vai ter de você não, meu caro. Pena ninguém vai ter de você não. Se você não reagir, se você não começar a lutar para mudar essa situação, não pense que os outros vão motivar você para mudar a sua vida não, porque a vida é sua, a vida é sua. Há até pessoas que possam até te dar um apoio moral, uma palavra amiga, como é o que nós estamos a fazer. Mas eu vou ser sincero para você. Quem reage é você. Quem muda essa situação é você. Não fique esperando apoio de fora para você ter força para mudar isso, não. Tire força da sua fraqueza. E é isso que tem acontecido. Hoje, no Cenáculo do Porto, às 20 horas, na Nação dos Vencedores, você vai poder estar conosco na Rua Egas Muniz, 485, bem em frente ao Quartel Militar da Constituição. Dentro dessas portas, você vai entrar, independente de qual seja a sua situação, mas você vai sair daqui com direção para mudar a sua vida, com direção para pagar suas dívidas, com direção para levantar a sua empresa, com direção para abrir o seu negócio, com direção de sair dessa miséria que você está vivendo. Agora, o que você tem que fazer é tomar atitude. Como também às 18 horas, às 3 da tarde, meio-dia, 10 horas da manhã e às 7h30 da manhã, e em todos os centros de ajuda, você vai ter essa oportunidade de estar hoje, segunda-feira, na palestra motivacional Segredo dos Milionários. O seu nome? Irene Ribeira. Irene, o que aconteceu através da fé? Pastor, é que eu era muito... Pronto, tinha muito medo de tudo. Tudo que eu tocava, através do medo que eu tinha, estragava tudo. Era no trabalho, perdia os trabalhos. Estava 7 meses, perdia o trabalho. A família estava sempre com brigas. Nunca estávamos num almoço bem, porque aquilo era horrível. O meu marido ficava irritado, minhas filhas sempre com brigas. A gente saía da Santa Ceia, o meu marido ficava tão irritado em entrar em casa que aquilo era, eu não podia sequer abrir a boca, tinha que comer sem falar. Então a senhora vivia atemorizada? Sim. Então depois, a partir disso, comecei a fazer as correntes e tudo. Há pouco tempo comecei-me a libertar daquele medo. A senhora fala, desculpa interromper, a senhora fala há pouco tempo se libertou ou começou a libertação do medo. Mas a senhora já está na igreja há algum tempo. Já estava há 19 anos, só Meu que Deus. com medo. Tinha medo de perder o meu marido. A senhora associa o facto da senhora não aguentar no trabalho, o facto da senhora não ter paz dentro de casa, tudo aos seus medos. Tudo. Aquilo que a senhora mais temia acabava acontecendo. Porque depois, quando eu comecei a tentar falar, as pessoas começaram a dizer que tudo que eu falava diziam que era mentira. Porque eu tinha tanto medo que qualquer coisa que eu dizia, as pessoas diziam. Eu tinha medo de falar. Tudo que eu falava... Se expressar... Não sabia conversar, não sabia entrar numa conversa. E eu aí comecei há pouco tempo realmente a ver... Não, esse medo não vai ficar em mim, porque eu nem conseguia conversar com o meu marido. A gente nem conseguia almoçar juntos. Hoje eu almoço com ele, mesmo separada há 4 anos. Estou separada há 4 anos, mas consigo falar. Jesus, hoje não há mais esse medo. Não. Quer dizer, quando a senhora hoje chora de alívio, de liberdade. Quer dizer, o tempo que a senhora perdeu às custas do medo. Porque eu tinha medo de falar com ele, de enfrentar as situações. Eu pensava, bem, eu não vou falar para não estragar. E quanto mais eu aprendia de não falar, as pessoas se afastavam de mim.
Amém. Hoje se libertou desses medos. Hoje consigo trabalhar, tenho o meu trabalho, não preciso estar à espera de chegar ao fim do mês para ter dinheiro. A minha filha também, porque eu estou com ela, também perdeu aquela coisa porque ela também estava perturbada, muito perturbada também. Quer dizer, os seus medos, a sua perturbação já estava passando para ela. Vamos a minha filha porque ela também tentou se matar. Qual o conselho que a senhora dá a esta pessoa que até hoje a vida está presa, está bloqueada, às custas desse desgraçado medo? É porque que ela se entregue para Deus, porque foi o que eu fiz. Pedi perdão a Deus e disse a Deus, a minha vida realmente está no altar. Quer dizer, quando nós nos entregamos a Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito de coragem, que é o Espírito de poder, que é o Espírito de determinação, vem sobre nós e aqueles medos não podem resistir. E Deus faz o resto todo. Tiago Dias, como era a tua vida antes de chegar no centro de ajuda, antes da campanha de Israel, da Fogueira Santa? Pastor, eu quando cheguei aqui, a primeira vez que até entrei na igreja foi aqui no Porto, no Cenáculo. Eu era um jovem viciado no tabaco, nas noites, só queria saber de discotecas, bares. Tinha muitos problemas na minha família, com a minha mãe, estávamos sempre a discutir, não nos dávamos um com o outro. Eu tinha uma irmã pequena, na altura com 1 ano e pouco, eu não me dava com ela, não queria saber dela. Então você era um jovem triste, problemas familiares, viciado, problemas com a irmã. Que mais? Na saúde, quando cheguei à igreja tinha tido um acidente há pouco tempo de automóvel, tinha umas dores nas costas e no primeiro dia que eu entrei na igreja, na altura em Paredes, fui curado das dores que eu tinha nas costas e achei aquilo muito estranho, como é que as dores das costas saíam assim do nada. Era quanto tempo que já tinhas esse problema, que se agravou com o acidente? Eu tive o acidente em novembro e entrei na igreja depois no ano seguinte em abril. Foi na altura que eu... Foram meses com essas dores? Eu não conseguia pegar na minha irmã, no trabalho não tinha o rendimento que eu deveria ter, por causa das dores das costas, não conseguia pegar em peso, não conseguia fazer nada. E então, foi então que eu comecei a perceber que se eu começasse a entregar para Deus, e como o pastor falou na palavra, nós olhar para o nosso passado e ver que tinha que haver uma mudança. Às vezes nós olhamos para trás, mas queremos mudar as atitudes depois pela força do nosso braço. Isso não dá. Foi então que eu comecei a fazer as correntes, os propósitos, nas fogueiras santas. Comecei a deixar o tabaco. O primeiro vício que eu deixei foi o tabaco, mas aos poucos eu fui deixando tudo. Então, com o tempo eu fui mudando e fui também percebendo que dava para eu cumprir uns sonhos que eu tinha antigos. De abrir o meu negócio. E comecei a participar nas correntes também de segunda-feira. O projeto. Das conquistas financeiras. Então Deus começou-me a mostrar. Deus abriu uma porta para eu começar a trabalhar numa pizzaria como funcionário. Foi aí que eu comecei a aprender a fazer as pizzas e francinhas, as coisas assim. E no dia 3 de janeiro, Deus abriu uma porta para eu abrir a minha própria pizzaria. Inaugurei no dia 3 e assim, eu vejo... Claro, como o pastor falou, nós considerar o nosso passado é para nós temer não voltar para ele. Isso a mim mete-me medo, mesmo medo, de voltar para o Tiago que eu era. Conquistas Financeiras, o maior congresso financeiro da Europa. Milhares de pessoas que não suportam mais a situação financeira em que se encontram e desejam uma mudança total têm-se deslocado a este congresso e os resultados são surpreendentes. Se está a enfrentar problemas económicos, não consegue saldar as suas dívidas, vive com um salário de miséria, está desempregado, tem casos na justiça ou está ilegal no país, você não pode perder. Participe e aprenda a alcançar a mudança. Segunda-feira às 20 horas ou também às 7, 10, 12 e 15 horas. De norte a sul do país, incluindo na Ilha da Madeira e dos Açores. Sede Internacional da Europa. Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, Bairro das Amendoeiras. Mais informações em linha amigo 24 horas 707 30 12 21 ou em conquistasfinanceiras.com. Chamo-me Mariana Graça e neste momento estou aqui no espaço que é o colégio, com 3 valências, a creche, a Jardim de Infância e a ATL.
A minha vida, antes de conhecer o Centro de Ajuda, era uma vida problemática, principalmente na área da saúde. Eu desde os meus 18 anos que sofria, já fazendo exames médicos e resultados sempre negativos. Mas eu não tinha paz alguma. Não sabia o que era, mas só sabia que estava doente. Tomava muitos medicamentos e recorria a muitos médicos. Mais tarde, eu montei um espaço, também com várias valências, onde eu estava a tratar do alvará e já com algumas crianças. Eu lutava, mas as coisas iam mal, de mal a pior. Esses espaços foram encerrados, sem qualquer lucro, pelo contrário, acarretei dívidas. Tive o conhecimento do Centro de Ajuda. Depois de participar também em todas as segundas-feiras, nas conquistas financeiras, eu vim aprender como resolver todas as situações. Ali é como uma escola. Tenho conseguido prosperar na minha vida financeira. Todas as minhas dívidas que eram do passado foram difíceis de superar, mas eu, através de propósitos, eu tenho conseguido recuperar. Não foi fácil, mas eu consegui este espaço onde eu estou agora, um espaço, portanto, com as 3 valências, uma luta, um sonho de há muitos anos atrás, porque eu trabalho há 30 anos nesta área e estou feliz. Também na área da saúde eu tomava medicamentos para dormir. E então, a partir daí, não tenho mais medicamentos, não tomo mais medicamentos para dormir. Hoje a minha vida está boa, eu sou feliz. Aconselho que participem. Quem está desempregado, não vá olhar para a crise e vá participar. Olá, eu sou Henriqueta de Góis, moro na Charneca da Caparica e encontro-me neste momento no meu espaço, que é um consultório específico só para tratamentos de massagens. Comecei na área de estética e de massagem a trabalhar em 77 e fui sempre uma mulher no início de sucesso. As coisas corriam bem, eu mudava de carro todos os anos, os primeiros anos correram bem. Passado uns 5, 6 anos, comecei a sentir que as coisas não saíam, recuavam. Estive em Madrid, fiz um curso, voltei. A ideia era realmente fazer mesmo um spa ali, um centro de ginástica e fazer uma outra parte para dar aulas de esteticismo. E estava a trabalhar num espaço ao lado e fiz toda a obra do outro lado. A união de 3 lojas. Tive 3 anos numa luta enorme, com as obras, com o projeto, pagando a arquiteto, pagando ao pessoal, desde segurança social, ordenados, tudo. E as coisas não andavam. Quando eu comecei a ver que não podia abrir por isto, não podia abrir por aquilo e percebi. Fiquei de tal modo desiludida, embaixo, enraivecida. A gente fica com ódio das pessoas, muito ódio. Que isso é que me fez também muito mal na altura. Eu não me conformava com a situação. Como é que eu pude enterrar tanto dinheiro num espaço que nem sequer o consegui abrir? A verdade é que eu, a partir daí, caí por terra. Disse que nunca mais eu queria seguir, fosse o que fosse, em estética ou massagem. Não me sentia com essas forças e nem sequer tinha cabeça para trabalhar. Eu, nessa altura, como me sentia enterrada até ao pescoço, nem tinha saída como. Não queria sequer já sair de casa. Fiquei com uma depressão enorme, não me queria levantar da cama, fechava mãos escuras no meu quarto, inchei toda, fiquei com um ar assim de uma pessoa inchadíssima, porque era da medicação que estava a tomar. Fiquei numa fase de depressão que não saía nem sequer do primeiro andar onde tinha o quarto. Desliguei os telefones, não queria falar com ninguém, tinha a minha mãe em casa, não queria falar, tinha o marido, não queria falar com ninguém. Queria que me deixassem só. E um dia estava num desespero total que me meti no carro e disse, não estou cá mais. É hoje o último dia que eu vou estar aqui. Disse,
o carro já é velho, eu velha estou, vou-me atirar para o Cristo Rei, vou por ali abaixo que ninguém sabe para onde é que eu fui. E como estava nessa parte muito deprimida, com muita depressão, uma vez a ligar o rádio, ouvi falar do Centro de Ajuda e falando sobre a reunião das conquistas financeiras. Eu fui a uma reunião das conquistas financeiras e aí realmente algo me fez clique, porque havia coisas que eu nunca tinha pensado que podia vir a perceber, a requerer. Se eu estava adormecida, foi-me um despertar, na medida em que eu precisava de ter que ter ânimo para poder seguir em frente e não olhar mais para o meu passado. E nunca mais parei. Saí com uma força inacreditável. Não, então eu sou capaz, eu vou novamente em frente, eu vou fazer seja o que for, mas eu vou. Então voltei à luta. E resolvi começar a trabalhar novamente em massagens, até fazer massagens ao domicílio e abrir um novo espaço. E cá estou no meu espaço e muito contente, sempre com imensa gente. E estou extremamente feliz por estar. Não paro um dia, só se realmente precisar. Não tenho contas a dar a ninguém. E hoje ainda continuo a ir às conquistas financeiras, porque de cada reunião que se vai, aprende sempre algo, ajuda-nos sempre a uma ideia, o renovar qualquer coisa em nós ou no nosso espaço. Portanto, eu nunca vou deixar de ir às conquistas financeiras. E aconselho a si que me está a ouvir, neste momento, que o faça. Se estiver triste, humilhado, sem saber como fazer e como resolver a sua situação, pois vá e assista a uma reunião das conquistas financeiras. Verá como a sua vida vai ser transformada. Insista e nunca desista. O nome do que você tem que fazer se chama atitude. É isso que você tem que fazer. A atitude dessas pessoas que contaram os seus casos verídicos é que provocou essa reviravolta na vida delas. Hoje, eu quero fazer um desafio a você, empresário, trabalhador, profissional liberal, você que tem encontrado você tem enfrentado uma fase difícil na sua vida econômica, empresarial, profissional. Você vai trazer 1 quilo de sal hoje no Centro de Ajuda. Aqui no Cenáculo do Porto, nós vamos consagrar esse sal. Mas o que tem a ver o sal com a minha vida financeira? Tem a ver. Você vai saber por quê. Olhe para esse versículo que você lê aí agora. Foi no Vale de Sal que Davi ganhou renome. Ele venceu os inimigos no Vale de Sal, como comprova esse texto sagrado. E esse sal que vamos consagrar hoje na nação dos vencedores é para que você venha vencer os seus problemas econômicos que você tem enfrentado. Por isso que o convite está se estendendo a você e agora só depende da senhora, do senhor, ou pegar ou largar. Se você é uma pessoa inteligente, você vai estar conosco hoje, aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição, cruzamento com a Serpa Pinto. Já às 8 da noite eu estarei com vocês, às 18 horas, 3 horas da tarde, meio-dia, 10 da manhã e às 7h30. Como também na nossa sede internacional, em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aonde você também vai poder ter a oportunidade de participar dessa palestra que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Tá certo? Eu vou ficar por aqui, espero ter lhe ajudado. Um forte abraço e até lá.